paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos começando mais uma live de quarta-feira, live de estudo bíblico, aleluia, estudo da palavra de Deus. E nós estamos na série Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias, né? E hoje nós estamos aí, se não me falha a memória, aula de número 5 ou 6. E nós vamos aí falar um pouquinho sobre os dois animais, né, de Daniel, capítulo 7. Isso mesmo, aula de número 6. Aula de número 5, né? Não, aula de número 6, correto. Cumprimentar aí nossa irmã Gabriela Alves, está nos assistindo. O pessoal vai chegando aí, vai deixando um comentário aí para que eu possa ver quem está com a gente. Cooperador João Edson, a paz do Senhor Jesus. Irmão Newton Dutra, a paz do Senhor, querido. Aleluia. O pessoal está chegando aí. Eu vou aguardando os irmãos chegarem. Nós estamos falando aí na série de estudos, interpretação de Daniel e Apocalipse, né? Nós estamos interpretando Daniel e posteriormente finalizando aí vamos passar para Apocalipse. A aula de hoje nós começamos na aula passada Daniel capítulo 7, né? E vamos hoje finalizar aí, né? A aula de hoje é para terminar o estudo de Daniel 7, né? Onde nós falamos, Daniel 7 fala da interpretação dos 4 animais. Hoje nós vamos falamos na aula passada do animal número 1 e 2. Vou dar uma recapitulada hoje. E finalizamos, né, a aula de hoje para falar dos outros 2 animais. Muito importante essa aula porque ela já é bastante atual, né? Fala dos governos atuais e a gente tem que ficar bastante atento ao que a Bíblia diz, porque as profecias elas estão se cumprindo a cada dia, né? Quero cumprimentar o cooperador irmão Júlio César, diácono Alex Cortes e também nossa irmã Geisiane Dionísio, né? Deus abençoe aí. Dionísio não, Geisiane Domingos. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Querido, você que chegou aí, convida mais alguém para estar com a gente na live, tá? Eu vou mandar alguns convites aqui. E você que está me assistindo aí, convida mais um para estar na live com a gente. Eu já vou fazer a oração inicial e a gente já entra na temática da live. Daniel capítulo 7, os 4 animais. Live interativa, tá, querido? Live de quarta-feira, estudo bíblico. É live interativa, então qualquer dúvida que você tiver, qualquer colocação que você quiser fazer, fique à vontade para nos perguntar aí. Estarei parando aqui para responder você com todo prazer. Só um segundinho aqui que eu vou estar. Estou encaminhando alguns convites aqui, às vezes a tela dá uma tremida aí. É porque eu estou colocando aqui, enviando os convites para algumas pessoas. Estou clicando aqui na tela e a tela do celular dá uma mexidinha. Mas você que já chegou aí, você que está com a gente aí, já manda o convite para mais alguém, né? Convida mais alguém para estar com a gente na live, para estar aí aprendendo sobre essas maravilhosas profecias bíblicas que falam aí a respeito de reinos passados. No entanto, também fala sobre a atualidade, né? Sobre o que Deus tem feito na atualidade. Glória a Deus, o pessoal tá chegando aí. Espera que eu já falo com vocês. Glória a Deus, o pessoal chegou aí, quero cumprimentar vocês. Aleluia. Pastora Miriam, presbítero João Vitor, nosso irmão Lucas Cortes,
Diaconisa Camila, a paz do Senhor. Irmão a Mariana e o Alessandro, a paz do Senhor. Irmã Lucelena, a paz do Senhor. Irmão Alessandro tá me zoando aqui, dizendo pastor pescador. Falei para ele que eu só vou ver o povo pescar, né? Eu não pesco nada. Eu vou lá assistir as pessoas a pescarem. Irmão Juca, a paz do Senhor, querido. Irmã Néria, Deus abençoe. O pessoal tá chegando aí. Nosso amigo Eduardo Assis, a paz do Senhor. Irmão Anderson, Deus abençoe. Queridos, vamos orar para a gente dar prosseguimento aí. Eu já entro aqui. Daniel 7, os 4 animais. Nós falamos, aleluia, algumas coisas na aula passada e vamos recapitulando aí. O irmão Alessandro está dizendo, pescador de almas. Amém. Glória a Deus. Essas aí eu pesco mesmo. Glória a Deus. Querido, vamos orar. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida que me assiste, Senhor, e que me ouve nesta noite, pedindo, meu Deus, a graça, a misericórdia, o poder do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada alma, Senhor, meu Deus, que ora comigo neste momento, clamando a Tua graça e misericórdia, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, fazendo, Senhor, meu Deus, ó Deus, a Tua vontade em estar aqui, Senhor, nesta noite. Senhor, meu Deus, para aprender sobre a Tua palavra, sobre, Senhor, o Teu reino, sobre, Senhor, meu Deus, as profecias, aquilo que às vezes está oculto ao nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro neste momento pedindo, venha abrir os olhos, os ouvidos espirituais do Teu povo, para que eles possam aprender, Senhor, meu Deus, sobre a Tua palavra, Senhor, nesta noite, para que eles possam, Senhor, de alguma maneira, Senhor, meu Deus, saírem, Senhor, ao final desta live, mais conhecedores da Tua palavra, da Tua verdade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, eu Te glorifico e Te exalto, Senhor, pedindo, meu Pai, a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração. Que a cada um que está aqui, Senhor, na live desta noite, venha, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus eu apresento cada vida, Senhor, cada família representada. E eu peço, meu Pai, fala, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Irmã Josiane. Aleluia. Chegou aí. Irmã Ivone. Irmão Elcio Ramos, lá de Votuporanga. Queridos, vamos dar prosseguimento então na aula de hoje. Só para recapitular aí, você que chegou agora, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel, da série Daniel e Apocalipse, interpretando as Escrituras. Essa é a nossa temática. Nós falamos sobre como interpretar as Escrituras e estamos usando as duas formas mais comuns, mais usadas para interpretação de profecia, que é a própria palavra de Deus, os textos fáceis explicando os difíceis, e o tempo, né? a história da humanidade ao nosso favor. Falamos sobre, criamos uma tabela de conversão profética, estamos usando essa tabela na interpretação das profecias, e você que está aí me assistindo, que gosta de profecia, né, que gosta de saber, tem curiosidade de como que as profecias são interpretadas, essa é a aula, tá? Se você não viu as aulas anteriores, essa é a aula de número 6. Se você não viu as anteriores, está aí no Facebook, né? Aí na minha página, David Evangelista, tá na página, na fanpage da igreja, tá? AD Ministério Atos, e tá também lá no YouTube, né? Lá no YouTube, Pastor David Evangelista, tá bom? Tá lá na playlist Daniel e Apocalipse, estudo de Daniel e Apocalipse. Tem as 5 aulas lá, né? A aula de hoje, amanhã, tá lá no YouTube também, para quem quiser participar, quem quiser acompanhar as aulas, ter todo esse material de estudo aí
para crescimento espiritual da sua vida, tá bom? Nós estávamos então na aula de número 6, tá? Aula de número 5, nós entramos em Daniel 7, onde Daniel tem uma visão de animais, 4 animais, tá? Esses animais de Daniel 7 são tanto quanto diferentes. E a gente falou na aula passada sobre 2 desses animais. E hoje, nesta aula, eu fecho aí com o terceiro e o quarto animal, tá? Finalizando aí essa parte de Daniel 7, da profecia de Daniel 7. Nós falamos, aula passada, que Daniel viu um animal, tá? Que era um leão com asas. O leão com asas, nós aprendemos na aula passada. Estou só fazendo, recapitulando aqui, porque está no vídeo anterior, tem como você voltar e assistir. O leão com asas simbolizava a Babilônia na pessoa de Nabucodonosor, porque o capítulo 17 de Daniel 7 nos fala que os 4 animais são 4 reis, tá? Então nós vemos aí, e a tabela profética que nós criamos nos fala que animais são reis ou reinos, dependendo da colocação do texto, aí a gente entra na questão. O leão com asas era Nabucodonosor, a Babilônia na pessoa de Nabucodonosor. Nós falamos sobre o urso, que era um ombro mais alto do que o outro, ele se levantava mais de um lado do que do outro. Este simbolizava os medo-persas, na pessoa de Dario e na pessoa de Ciro. Dario e Ciro. E hoje nós vamos entrar no terceiro animal. Então, aula de número 6, nós vamos entrar no terceiro animal, que seria no versículo 6 de Daniel, tá? Nós estamos em Daniel, capítulo 7, verso de número 6. Eu li na aula passada todo o texto, tá bom? Eu li todo o texto na aula passada e hoje nós vamos entrar aí, o texto bíblico, tem a leitura bíblica na aula passada e eu redigi ela aqui para a tela do computador. E hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 6 de Daniel 7, que fala exatamente o seguinte: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha que coisa interessante a visão que Daniel teve, as visões da noite. Daniel ele implica dessa forma, as visões que Deus deu a Daniel à noite, esses 4 animais. O primeiro, um leão com asas de águia. O segundo, um urso que era mais alto de um lado que o outro e tinha 3 costelas entre os dentes. E agora, o terceiro animal, ele diz que era um leopardo, ao qual tinha 4 asas, tá? Tinha 4 asas nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado o poder de dominar. Então, lembrando aí que eu falei que nós vamos estar sempre linkando que o livro de Daniel, não só o livro de Daniel, mas toda a Bíblia, ela é uma única narrativa, tá? Nós falamos isso aí, eu estou falando isso toda a aula, e eu vou ficar ressaltando isso, que você tem que entrar na sua cabeça. Às vezes a pessoa ela quer pegar a Bíblia, ler um texto isolado, fala, olha, eu li a Bíblia, eu conheço Deus. Não, nós não vamos conhecer Deus lendo um pedaço da Bíblia. Nós não vamos conhecer Deus lendo um texto bíblico. Nós vamos conhecer Deus, quando nós tivermos ler toda a palavra, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Aí nós vamos conhecer aquilo que nos é permitido conhecer de Deus. Mas, quando eu leio um texto isolado, é impossível eu ter uma visão de quem seja Deus. Uma vez que a Bíblia, como eu já falei, a nossa Bíblia protestante, ela é dividida em 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. No entanto,
No entanto, são 66 livros, porém uma única narrativa. Então, quando eu olho a Bíblia como uma narrativa só, ela fica mais clara na minha mente. O texto, a palavra, a história fica mais clara. Agora, quando eu começo a olhar a Bíblia com um punhado de livros isolados, separados, eu não consigo ter uma amplitude do que Deus queria falar comigo. É o caso de Daniel. Quando eu olho para Daniel, todo texto, todo livro de Daniel está conectado. Uma vez que um texto, um capítulo de Daniel está entrelaçado ao outro. Então a gente vai fazer essa menção de um capítulo com o outro. Então eu estava falando na aula passada que quando eu olho para Daniel capítulo 2 e eu tenho a visão o sonho de Nabucodonosor, eu vou ver que ele está próximo, né? Eu consigo ter por dedução o que se passa em Daniel 7. Tá? Então a Bíblia ela vai estar sempre aí, sendo uma única narrativa. Um texto está sempre linkado com o outro. E quando eu começo a olhar todos os textos, a visão bíblica fica mais clara para mim. O entendimento bíblico fica mais claro. Eu falo, olha, esse texto aqui está conectado com aquele lá, e aquele lá falou dessa forma, e esse aqui dessa. Então eu junto os dois e eu tenho uma clareza maior do texto bíblico, da narrativa bíblica. Isso é muito importante, a gente entender a Bíblia dessa forma e parar de ver ela como vários livros isolados, tá? Tenho que entender e ver a Bíblia como uma única narrativa. Então eu olhei aqui o capítulo 6 de Daniel, o capítulo 7 e o versículo 6 de Daniel, onde diz que esse animal, ele tinha, né? Daniel viu outro animal, o terceiro animal, e ele era como um leopardo, tá? Ele era como um leopardo e tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Quando eu olho para isso, fico um tanto quanto espantado, tá? Fico tanto quanto espantado porque não existe nenhum animal dessa forma. E entra naquele ponto lá da nossa segunda aula que eu ressaltei para vocês que a profecia não se entende como se lê. Eu falei isso também na aula de número 1 e na aula de número 2. 95% da profecia não entende-se como se lê. Porque quando eu falo um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, isso é uma besta fera, um monstro. E monstros não existem, tá? Então você não vai topar na selva aí, né? Ou no safari com um leopardo que tenha 4 asas e 4 cabeças. Até porque asas são originais das aves, né? E animais terrestres têm uma cabeça só. Então isso é impossível, tá? Mas isso é uma linguagem profética. E o que esse animal representa? Se eu olhar lá na tabela de conversão profética, eu vou ver que animal significa rei ou reinos. Porém, o verso 17 de Daniel, como falamos na aula passada, já nos indicou que estão falando de um rei, tá? 4 animais, 4 reis. Lógico que o rei vem acompanhado de um reinado, tá? Ok. Falamos também na aula passada sobre as asas que haviam nas costas do leão, asas de águia. E aquelas asas lá simbolizavam o quê? Altura, crescimento, voou alto, subiu bastante. Só que o leão tinha 2 asas. Este leopardo aqui tem 4 asas. Esse leopardo tem 4 asas, tá? Então nós vamos entender que o leopardo simboliza um rei, tá? E essas asas, será que simboliza altura? Por que 4 e não 2? Porque o texto dizia que asas de águia, porque a águia está linkada a subir mais alto. Lembra que Nabucodonosor, na visão de Daniel ali, capítulo 2, ele era a cabeça da estátua, o local mais alto da estátua. Em Daniel capítulo 5, ou em Daniel capítulo 4, ele é uma árvore que subiu até os céus. Então a menção águia simboliza altura, asas de águia, altura. Por quê? Porque a águia é um animal que sobe mais alto, ela voa sobre as nuvens, tá? Nesse caso aqui, nós temos 4 asas. Essas 4 asas, será que simboliza altura? Olha que interessante. O texto fala sobre um leopardo. O leopardo é um animal que tem por característica correr bastante. Ele é rápido, tá? Quando eu começo a linkar quem é esse rei, tá? Quem é esse rei
e como isso na história, olhando para Daniel 2, sabendo que a Babilônia é a cabeça da estátua, que os medo-persas é o peito da estátua de prata, e o próximo reinado que vinha, por dedução, que seria o ventre, eu entendo que esse terceiro animal, ele é o quê? Eles são o reinado grego. Se eu tinha a Babilônia, Medo-Persa, agora eu tenho a Grécia. Só que o texto diz que está falando de um rei, não de um reino, né? Ele está linkado, mas enfatizando um reino, um rei. Então, o leopardo, ele está simbolizando a Grécia, mas na pessoa de um rei. Que rei é esse? Quando eu olho na história, eu vou encontrar um grande dominador da Grécia, que foi Alexandre o Grande, né? Você deve ter estudado sobre ele na escola, ouvido falar sobre Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Este foi um grande dominador do seu tempo, da sua época, e dominou ali o reinado grego, né? Cresceu, tomou lugares, expressão por conta de Alexandre o Grande. Quando eu olho o leopardo, que simboliza um animal que corre bastante, e eu vejo ele com texto me dizendo que ele tinha 4 asas nas suas costas, essa asa está simbolizando a rapidez que haveria neste rei. A rapidez, mas não a rapidez de destreza dele correr, mas a rapidez no domínio nas guerras, no domínio de possessão. Lembra que o texto diz que ele tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio? O versículo 6 diz que era um leopardo com 4 asas nas costas, com 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Essas 4 asas, querido, vão simbolizar, está relacionado a velocidade pela qual Alexandre o Grande ele tomou proporções e dominou nos tempos antigos, tá? Então, o leopardo é um animal que corre. As 4 asas nos dá a ideia, nos dá, né, a alusão de que o seu reinado seria um reinado de conquista muito rápida, tá? Então, essas asas aqui, 4 asas, não está simbolizando a altura, porque não falou que é asas de águia, só asas. Asas no sentido, ainda 4, né? No sentido de velocidade. Quando eu olho para a história, usando a segunda forma de interpretação das profecias, eu vejo que Alexandre o Grande foi um dos conquistadores que conquistaram uma porção de terra em tempo mais recorde, tá? Relacionado aos outros conquistadores dos tempos antigos. Tá? Então Alexandre o Grande ele tomou proporções gigantescas, né? Dentro de uma década ele conseguiu dominar praticamente todo o mundo antigo. Então esse leopardo com 4 asas simboliza a velocidade que este reino teria em avançar e conquistar território, domínio, tá bom? Então esse texto aqui, as 4 asas, simboliza velocidade. Então nós estamos falando do reinado persa, do reinado grego, na pessoa de Alexandre o Grande, tá? Esse aqui, então nós estamos falando sobre o reinado grego na pessoa de Alexandre o Grande. Olha aqui, que eu fiz uma ressalva aqui, ó. As asas estão relacionadas à velocidade. Alexandre o Grande foi o imperador que teve maior conquista em uma década em referência a outros conquistadores, tá? Então Alexandre o Grande, dentro de 10 anos, ele conquistou praticamente todo o mundo antigo, onde nós temos aí o reinado babilônico, que foi um reinado muito grande, muito extenso, alcançou bastante, mas num período mais longo. Nós temos os medo-persas, que conquistaram também, ou antes da Babilônia eu tenho a Síria, que também conquistou, mas num grande período de tempo. Nós vamos ver, por exemplo, ressaltando isso daí lá no livro de Reis, de Crônicas, na onde você vê que havia sempre guerras da Síria com Jerusalém, e aí quando Davi toma posse, ele expulsa esse povo, ele expurga esse povo. Então a gente vê que os outros reinados conquistaram, tá?
Os reinos antes da Babilônia, a própria Babilônia e os Medo-Persas conquistaram muita terra, porém em um espaço maior de tempo. Agora, quando eu olho para a Grécia, quando eu olho para Alexandre o Magno, dentro de 10 anos, tá? Dentro de 10 anos, dentro de uma década, ele tinha conquistado praticamente todo o mundo antigo. Ele tomou proporções de terra gigantescas em uma velocidade, né, sem precedentes, em uma velocidade recorde. Então, por isso, a pessoa, né, a visão de Daniel sendo específica em trazer o leopardo, que é um animal ágil, com 4 asas, simbolizando a velocidade que esse império, na pessoa desse rei, Alexandre Magno, teria em conquistar o mundo antigo, teria em dominar, porque o texto diz que foi lhe dado domínio, em dominar o mundo antigo. Aí você vai falar para mim, pastor, mas o texto fala que ele tinha 4 cabeças. O que simboliza essas 4 cabeças? Eu chamo a sua atenção agora, para você prestar bastante atenção, no sentido de que, quando eu disse para você sobre essa profecia de Daniel 7, eu disse que ela era riquíssima em detalhes, eu falei sério. Deus, ele deu para Daniel, tá? Uma riqueza de detalhes não dá nem para mim expressar a riqueza de detalhes que Deus deu a Daniel, seu servo, do que ia acontecer no futuro. Por quê? Quando eu falo no futuro, Daniel só participou de 2 dessas visões. Daniel está no reinado babilônico e Daniel passa do reinado babilônico para o reinado medo-persa. Só que ele não vai ver os outros 4 reinos, tá? Daniel não vai viver para ver isso. Porém, Deus deu isso para Daniel com uma riqueza de detalhes gigantesca, porque quando eu olho para a profecia e eu olho para a história do universo, tudo bate exatamente como Deus tinha dado a Daniel, com uma riqueza de detalhes tremenda, imensurável, batendo exatamente uma coisinha em cima da outra. E Deus dá isso para Daniel deixar para nós, o povo de Deus, para que de maneira nenhuma nós sejamos enganados e possamos, né, possamos saber das coisas que já aconteceram e que vão acontecer, para que nós possamos estar preparados para tudo que venha a acontecer diante, né, das nossas vidas, diante da palavra de Deus. Segue comigo. O texto está falando que ele tinha 4 asas, era um leopardo com 4 asas, simbolizando a velocidade. Quando eu olho para Alexandre o Grande, ele é o conquistador que dentro de 10 anos conquistou o maior número de terra, tá? De pessoas, de reinos, né? Ele é muito rápido na conquista. Mas o texto diz que ele tem o versículo 6 do capítulo 7 de Daniel, diz que ele também tinha 4 cabeças. E o que simboliza isso? Olha que interessante. As 4 cabeças que tinha aquele leopardo, ou aquele animal parecido com um leopardo, quer dizer o quê? São 4 divisões, né? Sendo 4 generais que se dividiram após a morte de Alexandre o Grande, tomando o seu reino. Então, o reinado de Alexandre o Grande, ele foi, vamos dizer assim, marcado por várias coisas. Uma delas é que a conquista de Alexandre o Grande, ele era meio que imbatível. Aonde ele chegava, ele conquistava. Na onde ele entrava, ele destruía. E isso com muita rapidez, né? Não ficava, nós ficamos 20, 30 anos lutando, não. Em 10 anos ele derrubou, arrebentou, destruiu com tudo. Tá? Então a gente vê que ele era muito rápido na conquista. E isso foi um dos pontos que marcou o reinado, né, dele, de Alexandre Magno. No entanto, o texto bíblico, né, Deus revela isso na imagem de um leopardo que tinha asas, uma rapidez imensurável. Porém, a Bíblia diz que ele tinha 4 cabeças. Outra questão que marca, tá, o reinado de Alexandre o Grande é que ele conquistou muito rápido, mas também morreu muito cedo. Ele conquistou muito rápido e morreu muito cedo. As 4 cabeças da visão de Daniel simboliza 4 generais que tomariam conta do reinado após a morte de Alexandre o Grande. Por quê? Alexandre o Grande, por conquistar muito rápido, por ir muito rápido, também era muito descuidado. E bebia muito, né? Alguns estudiosos dizem que ele morreu de cirrose, mas quando você vai ler na história da humanidade, diz que ele morreu de
eu acho que eu anotei aqui, é síndrome ou gripe do pântano, síndrome do pântano. Eu vou ver se eu anotei nos slides aqui. Mas a gente sabe que ele, né, bebeu muito e provavelmente morreu de cirrose. E isso muito rápido, né? Coisa de que o reinado dele aí, coisa de 15 anos, ele conquista o mundo todo e já morre. E por morrer muito cedo não deixou sucessores, tá? E quando ele morre, não deixando sucessores, os 4 generais que ele tinha, os generais mais fortes, lutam entre si para ficar com o reino. E depois esse reino, na verdade, acaba sendo dividido entre eles. Tá? Isso daí está na história. Eu vou só fazer a leitura aqui para vocês entenderem, tá? Eu fiz uma anotação aí bem interessante para vocês verem quanto o texto é cheio de detalhes. Manera está me perguntando se era só Daniel que tinha essa visão. Só Daniel, tá, irmã Néria? Essa visão ela foi específica para Daniel. Essa visão dos 4 animais foi específica para o profeta Daniel. Nenhum outro profeta teve esta visão específica, tá? Foram então essas 4 cabeças, simbolizam 4 generais, tá? Que depois da morte de Alexandre o Grande tomaram o reino. Alexandre o Grande ele morreu muito cedo, muito novo, não deixou sucessor. Após, tá, a morte de Alexandre o Grande, esses generais, tá, eles entraram em uma batalha. Essa batalha é conhecida como a Batalha de Ipsos. E após esta batalha, essa guerra, o reino foi dividido em 4 partes. Por isso, esta ideia, tá? Por isso essa visão de 4 cabeças, porque o leopardo, que tinha 4 asas, tinha 4 cabeças, cabeça simbolizando, né, 4 mentes, 4 pessoas, 4, né, pensamentos. Então o leopardo cai, morre, no caso Alexandre o Grande morre, fica as 4 cabeças do leopardo, simbolizando os 4 generais que tomaram conta, né, do Império Grego. Esse reino, após a Batalha de Ipsos, ele foi dividido em 4 partes, tá? E a divisão ficou mais ou menos assim, ó. A primeira parte ficou sendo a Macedônia e a Grécia, tá? Com o general Cassandro. Então, nessa divisão, a primeira divisão foi a Macedônia e a Grécia ficou para Cassandro. A segunda divisão ficou com a Assíria, tá? Ficou com Seleuco. Seleuco ficou com a Síria. A terceira divisão foi o Egito, que ficou com Ptolomeu. E a quarta divisão foi a Trácia e parte da Ásia Menor, que ficou com Exímago. Então esses são os 4 generais de Alexandre o Grande que após a sua morte assumiram o poder da Grécia. No entanto, não como um reinado único, né? Mas com um reinado dividido. Eles dividiram toda a Grécia, né? Todo o domínio da Grécia em 4 partes, né? Sendo aí os generais Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Exímago, né? Nessa divisão foi o que? A Macedônia e a Grécia para Cassandro, a Síria para Seleuco, o Egito para Ptolomeu, a Trácia e a Ásia Menor, parte da Ásia Menor para Exímago. Então esse simbolismo das 4 cabeças, Deus já estava dizendo, ó, vai haver uma cisão nesse reinado, tá? E 4 homens, 4 generais aí, 4 cabeças vão dirigir esse reino. Então isso é muito, é uma riqueza de detalhe muito grande. E se você olhar só simplesmente para, se eu ler o texto não compassadamente, não usar essa forma de interpretação de escrito, de profecia que você aprendeu aí nessas 5 aulas anteriores, fica muito vago. Você vai ler o livro de Daniel 10 vezes e você não vai entender. Por quê? Porque ele está escrito em linguagem profética. Com a tabela profética eu consigo entender que os animais são reinos, ou reis ou reinos. Eu venho fazendo, né, linkando os outros textos, a gente vê que a asa, se for de águia, simboliza altura. Se for mais de uma asa, não falando de que simboliza velocidade. Quando eu olho para a história do universo, quando eu olho para o tempo, eu tenho que o tempo ao meu favor, a história ao meu favor, eu consigo linkar a imagem que Daniel teve
com o que de fato realmente aconteceu. Naqueles dias era mistério. Deus ele vai revelar aos seus santos aquilo que ele quer. No entanto, os eventos vão nos mostrar que os detalhes eles batem exatamente como Deus havia mostrado. O presbítero está dizendo aqui, temos informação sobre a data desses eventos? Sim, temos informação claras, tá? Informação clara sobre a data desses eventos. Se você entrar na história da humanidade, e quando eu falo por exemplo, de Alexandre o Grande, isso é bem atual, tá? Isso é bem atual. A datação de Alexandre, só para você entender aqui, presbítero. Alexandre, o reinado grego, tá? Ou quando ele, vamos dizer assim, quando ele reinou, tá? O reinado grego, a datação dele é do ano 330 ao ano 146, tá? 330, no caso Alexandre Magno assumindo, ele vai assumir lá 10, 15 anos mais ou menos, e aí esses 4 generais eles vão reinar mais aí esse período de tempo, tá? Então tem datação? Tem datação, tá na história da humanidade. Ano 330 ao ano 146 a.C. foi quando aconteceu esses eventos, tá? Isso, como eu digo, não é algo que tá na Bíblia. Tá, a Bíblia citou, estou te provando aí que a Bíblia citou. No entanto, está na história da humanidade, a história da existência humana, né? Tá lá nos livros de história, tá lá nos mostrando, nos provando que é real, tá? Então a datação é essa, 330 a 143 a.C., respondendo a pergunta do presbítero irmão João Vitor aí. Temos informações sobre datas? Sim, 330 a 146 a.C. Tá tudo na história, tá tudo documentado pelos historiadores, tá? Na história. Então quando a gente olha para a profecia e começa a ir ao fundo dela, você vê que Deus ele revelou antes de acontecer, e muito antes, né? Porque eu estou falando aí de 330 antes de Cristo, muito antes disso acontecer. Na verdade, 330 já tinha acontecido, né? Estava acontecendo. Só que Deus revelou isso para Daniel muito antes, né? Deus revela isso no reinado babilônico, tá? O texto em Daniel 7 fala que era no reinado de Belsazar. Na verdade, 9 anos após a morte de Nabucodonosor. Então nós estamos falando aí de 9 anos do reinado babilônico, tá? Então a gente vê que isso foi revelado muito tempo antes. 184 anos de domínio. A paz do Senhor, irmão Altair. Então assim, queridos, você vê que isso é muito claro, tá? Isso é muito claro na história, provando que a Bíblia, mais uma vez, a Bíblia é real. A Bíblia não é só um livro de fé. A Bíblia é livro de gente doida, que crê nas coisas que não existem. Estou te provando aí na história que aquilo que Deus ele revela aos seus santos, ele faz se cumprir, porque Deus é Deus criador de toda a humanidade. Deus não é Deus só dos crentes, né? Ele criou tanto crente quanto ímpio, tá? Então o ímpio não acredita em Deus. O fato de alguém não acreditar em Deus não faz com que Deus deixe de existir e nem diminui as grandes obras que ele tem feito, não diminui os grandes, feitos de Deus na humanidade. O fato de alguém dizer eu não creio em Deus não muda a pessoa de Deus. Ele continua sendo Deus. A soberania dele continua sendo soberana sobre todo o universo. Amém? Manera está dizendo, agradeço aí os meus amigos, Maria Aparecida Gomes conosco, amém. Deus abençoe aí, os irmãos que estão aí convidados da irmã Néria. Querido, você está entendendo isso? Então, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, em que lhe foi dado domínio, é o reinado grego, na pessoa de Alexandre o Grande e os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Exímaco. Se você entrar na história aí para pesquisar, você vai ver os feitos tanto de um quanto o outro, de Seleuco, de Exímaco, de cada um dos 4 generais. E a gente vai falar deles mais para frente, em algumas outras visões aí de Daniel, tá bom? Então, esse foi o terceiro animal. O leopardo, então, simboliza o Império Grego na pessoa de Alexandre Magno e dos 4 generais que após a sua morte tomam o poder e o domínio
do reinado grego. Vamos para o quarto e último animal da visão de Daniel, tá? Que é a nossa aula de hoje. Quarto e último animal da visão de Daniel, que seria Daniel capítulo 7, versículo 7. Olha o que o texto diz. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e estranho, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceu antes dele. Ele tinha 10 chifres. Ele tinha 10 chifres. Termina aí o versículo 7. Então vamos lá. Eu vou ler de novo aqui para a gente entender. Depois disso, então, Daniel vê o quarto animal. E olha as características desse animal, as peculiaridades desse animal. Ele era terrível e estranho. Ele não soube... você vê que os outros 3 animais, ele caracteriza eles a animais que conhecemos. Ele diz, olha, o primeiro parecia um leão, o segundo parecia um urso, o terceiro parecia um leopardo, mas o quarto não parecia com nada que a gente tem visto. Ele era terrível e estranho. Ele era muito forte, muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. E o que sobrava, ele pisava com seus pés. Então era um animal realmente terrível. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E além de tudo isso, tinha 10 chifres. Que animal estranho, que animal nada a ver com o que a gente conhece. Pois bem, vamos ver que animal que é esse então. Vamos entender aí. Olhando cada característica, tá? Olhando cada característica. Lembrando você que está com a gente hoje, que entrou na aula hoje, Deus ele revelou nos mínimos detalhes. Quando eu olho para a Babilônia, que seria o leão com asas, né? O próprio profeta Jeremias simboliza, né? Faz referência da Babilônia com um leão. E eu tenho outro profeta que simboliza, né, que os cavalos, se eu não me engano é Zacarias, que os cavalos da Babilônia eram como águias, né? Então, simbolizando que ele era forte e que subiria como águias, como a águia. O urso, ele tinha um ombro mais alto que o outro, simbolizando os 2 reinados, Medos e Persas, na pessoa de Ciro, o reinado mais alto, e Dario, o mais baixo. Falou como que ia ser destruído os 3 domínios, as costelas, os 3 grandes conquistas do reinado. Nós vimos hoje sobre o leopardo, que tinha 4 asas, tinha 4 cabeças, que foi lhe dado domínio, com todas as características, nos trazendo, nos mostrando especificamente o que aconteceu, né, e o que vai acontecer. Esse quarto rei, preste atenção nos detalhes, tá? Esse quarto reino aqui, preste atenção nos detalhes, porque todos os detalhes são essenciais. Tá? Ele é estranho, ele é terrível, ele tem dente de ferro, ele pisa sobre tudo que sobra, aquilo que ele não devorou, ele pisou em cima, e ele tinha 10 chifres. Vamos lá então para a interpretação profética. Animal a gente já sabe, rei ou reino, tá? Nós estamos na mesma linha de raciocínio. Tá? Só que o texto diz que ele era estranho e terrível, muito forte, e tinha grandes dentes de ferro. Então, primeiro ponto, nós vamos falar, estranho e terrível é simples. Estranho e terrível, ele é estranho e ele é terrível. Tá, normal. O presbítero está aí colocando que é em Abacuque 1,7. Amém, obrigado. Abacuque 1,7 falando aí dos animais, dos cavalos com asas de águia. Então, voltando aqui, os dentes terríveis, dentes de ferro. O que os dentes de ferro simbolizam nesse animal? Olha lá. Os dentes de ferro são referente à idade do ferro. Roma devorou cidades e nações inteiras. Era muito sanguinária. Gostava de carnificina. Tá? Uma referência para isso é o Coliseu, né? Então, se eu seguir Daniel 2 na estátua e tá vindo
por dedução certinho, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, o último seria Roma. Quando eu olho para Roma e eu olho para esse animal terrível, falando que ele destruía, matava, aniquilava, os dentes dele eram de ferro e ele arrebentava com tudo, nos traz essa ideia clara, tá? Nos traz essa ideia clara de que Roma foi um dos reinados mais sanguinários, né? Um povo sanguinário, um povo que gostava de carnificina. Os dentes de ferro traz a ideia da Idade do Ferro, onde armas, né, de tortura, armas de destruição em massa, né? Lógico, para sua época, né? Eram usadas, tá? Eram usadas para destruir, para matar, para arrebentar. E Roma fez isso muito bem, tá? Roma construía armas para arrebentar, para matar com todo mundo. Eles eram um povo sanguíneo, um povo que gostava de carnificina. E uma dessas referências para mostrar que isso é real, que isso aconteceu, é o Coliseu, que existe lá. As ruínas do Coliseu existem até hoje, tá? E o Coliseu ele foi criado nada mais nada menos para ver pessoas se despedaçarem, tá? Os reis de Roma eram tão loucos que faziam o quê? Pegavam as pessoas, os escravos, e jogavam dentro do Coliseu. A gente tem aí várias séries e filmes falando sobre Roma, né? Tem Spartacus, tem, né, várias séries falando sobre Roma, onde escravos eram obrigados a lutar até a morte por sua liberdade. Na verdade era só uma mentira, porque ninguém ficava livre, todo mundo morria. E eles adoravam ver aquilo, né? Roma vibrava quando uma cabeça era cortada. Roma vibrava quando escravos se despedaçavam no Coliseu, né? Posteriormente o Coliseu foi usado para matar muito cristão. Cristãos eram jogados ali no Coliseu às feras, aos leões, e eram despedaçados. Então, algo que marcou Roma, tá? O Império Romano, foi a carnificina, né? A vontade por sangue, por morte humana. Eles eram fascinados nisso, que hoje em dia a gente para aí no momento de lazer para às vezes assistir um filme, comer uma pipoca. Eles iam para o Coliseu ver pessoas serem despedaçadas até a morte, tá? Então esse animal ele é simbolizado como um animal terrível, estranho, terrível, com dentes de ferro que despedaçava tudo e ainda pisava os que sobravam. Então Roma ela é marcada por isso. O Coliseu está lá até hoje para provar que isso é verdade, tá? Roma ela gostava de carnificina, gostava de ver a morte, ver pessoas se despedaçarem até a morte, tá? E o Coliseu ele foi isso, né? Foi um local criado para destroçar pessoas, para matar, para aniquilar. Procura isso. Ah, pastor, eu não acredito. Procura na história. Qual foi o intento do Coliseu? Todos os filmes, né, relacionados. E se você for buscar na história, o que o Coliseu servia? Para matar os outros, para pôr o escravo lá, morrer, lutar até a morte contra a sua vontade, né? Então essa é a ideia do Coliseu ali de Roma. Por isso esse animal simbolizado, tá? Com dentes de ferro, né? Para despedaçar, para pisar. E os 10 chifres? O que quer dizer os 10 chifres? Os 10 chifres representa 10 poderes. Representa 10 poderes. Que são o quê? Que não se une. Como assim 10 poderes que não se unem? Você lembra da estátua de Daniel 2? Que fala que os pés, as pernas eram de ferro, simbolizando Roma. Mas os pés, eles eram de ferro misturado com barro. E Daniel, a hora que vai dar a interpretação, ele fala que os dedos da estátua, eles eram ferro misturado com barro, dando a ideia que os dedos da nossa mão podem estar juntos, mas não se misturam. Se eu fechar minha mão, assim, ó, eu não tenho um dedo só, eu continuo tendo 5 dedos. Eles são diferentes e não se misturam. É a ideia do ferro com o barro. O ferro não se mistura com o barro. Tá? Não dá para misturar, igual água e óleo, não se mistura. Pode estar junto no mesmo ambiente, mas não se mistura. Os dedos da sua mão, do seu pé, são 5. Estão juntos, mas são diferentes. Então esses 10 chifres simbolizam aqueles 10 dedos da estátua. 10 poderes, nações diferentes, né? O mesclar de Roma nas outras nações. No entanto,
cada uma é uma, não se tem uma mistura. Roma está ali, entrelaçado nas outras nações. Eu falei disso aí nas aulas anteriores, né? A Igreja Católica está em tudo. O Vaticano está em tudo. Ele está entrelaçado nas outras nações. No entanto, o Vaticano é o Vaticano e as nações são as nações. Não estão misturados, estão juntos, né? E não misturados. Então essa é a ideia dos 10 poderes, dos 10 chifres, né? Chifre em profecia, está lá na sua tabela de conversão profética, simboliza poder. Então são 10 poderes, trazendo a alusão da estátua, né? Hoje nós temos o que? Se eu for linkar para os dias de hoje, nós temos a Europa moderna, né? Que estão juntas, a Europa moderna lá está todo junto, né? Toda é uma coisa só, porém ela está separada nos seus pensamentos, né? A forma de governança, a Europa moderna é uma coisa só, um bloco só, porém a sua governança ela está separada, mas isso não muda o fato de Roma estar influenciando até os dias de hoje, né? Nós falamos isso daí no passado. Como assim? Roma influencia no calendário, Roma influencia através, né, dos feriados, ele influencia através da Igreja Católica. Então, nós vemos esses 10 chifres sendo 10 poderes influenciados por Roma, no entanto, independentes de Roma. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, o animal terrível simboliza Roma na pessoa dos seus reis, né? Que foram vários reis. E aí a gente vai falar disso aí um pouquinho mais na outra aula. Por quê? Porque aí eu tenho, né, várias outras colocações aqui que continuam em Daniel 7, tá? Nós não acabamos Daniel 7, nós falamos só dos 4 animais que vão nos dar essa visão desse reinado grego, tá? De Roma, na verdade do reinado romano, que se dividiu entre vários reis, dominadores e conquistadores. Lembra que a gente falou lá em Daniel 2 da estátua, aonde Roma ela imperou num grande tempo, né, de um período de tempo como um bloco só, mas de um certo tempo ela caiu, aquela glória de Roma, ela continuou dominando, mas de forma meio que, vamos dizer assim, mais branda, entre, né, seus generais e todos os seus dominadores aí. Então a gente vê que nesse caso aqui Roma continua, tá? Nos 10 poderes, entrelaçada, porém dividida, tá? Junta, mas não misturada, como ferro não se mistura com barro. Então Roma é o animal terrível na pessoa dos seus reis, dominadores e conquistadores aí. Essa foi a aula de hoje. A aula que vem nós vamos falar sobre o versículo 8, tá? De Daniel 7. Então, terminando aí, nós falamos na aula passada de 2 animais, essa aula de 2 animais. A aula que vem eu entro no versículo 8, que é interessantíssimo. Por quê? Porque continua falando, né, que desses 10 chifres desse animal vai sair um outro chifre. Tá? E aí entra numa questão um pouquinho mais complexa aí e mais atual, tá bom? Então você que quer aí aprender sobre profecia, não saia daí não. Venha estar com a gente quarta-feira que vem, porque esse animal que tinha 10 chifres, a Bíblia diz que um chifre vai sair do meio deles, tá? Versículo 8 vai dizer que quando Daniel estava considerando os 10 chifres, subiu entre eles outro chifre pequeno, ao qual, né, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. Então, da cabeça desse animal terrível, da cabeça de Roma, tá? Do meio de Roma, onde tinha 10 poderes, saiu um poder. Um poder que matou outros 3. Nós vamos falar na aula que vem disso daí. O que quer dizer? Eu vou mostrar e provar para vocês na história da humanidade, do que vem acontecendo no mundo, né? Referente a Daniel 7, versículo 8. O que é os 10 chifres, tá? Nós já falamos que são 10 poderes, mas tem um chifre que vai sair desses 10 chifres e vai destruir 3 desses 10 chifres. O que isso quer dizer na profecia? O que foi esse pequeno chifre? Por que ele matou os outros? O que simboliza esse pequeno chifre? Nós vamos ver aqui na profecia, eu vou te provar na história,
tá? Provando que a Bíblia ela é fato, ela é real. Louvado seja Deus. Nós estamos aí com 55 minutos de live. Nós vamos encerrando por aqui, tá? Aula que vem, Daniel 7, verso 8. Nós continuamos falando da profecia de Daniel 7, que é uma profecia extensa, mas seguindo aí, né, capítulo, versículo por versículo, para que você aprenda a interpretar as profecias. Essa foi mais uma aula da série Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as profecias. Amém? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Conto com você quarta-feira que vem. Não perca. A partir das 8 nós estaremos aqui para a glória do Senhor. Estenda tuas mãos aí, vou dar a bênção apostólica e a gente encerra nessa noite em nome de Jesus. Eu te abençoo, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. Você que é a noiva, santo e adornado Cordeiro diz, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Quarta-feira que vem, você é meu convidado para estar aqui aprendendo sobre a palavra de Deus, interpretando as profecias. Daniel, capítulo 7, versículo 8, nós vamos falar sobre um chifre pequeno que saiu do meio desses 10 chifres que estava na cabeça dessa besta terrível. A besta nós já descobrimos que é Roma, tá? E nós vamos ver e os 10 chifres, poderes, e esse chifrezinho pequeno. Que poder? Se chifre é poder, ele é um poder, mas que poder é esse? Quarta-feira que vem, a partir das 8 horas, não perca. Vem estar comigo aqui que você vai aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, querido, sua casa, sua família, tudo que diz ao teu respeito, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.